Vivian, o título da sua tese é O Desenvolvimento e a Expansão Recente da Produção Agropecuária no Centro-Oeste. O que você estudou exatamente no seu doutoramento, Vivian? Então, nessa pesquisa, o objetivo foi analisar a expansão da agropecuária no Centro-Oeste. Então, nós focamos 3 produtos, que é a soja, a cana-de-açúcar e a pecuária bovina. O Centro-Oeste porque hoje é a região que tem a maior produção do agronegócio do Brasil. E nós escolhemos esses 3 produtos porque a soja é o principal produto do Centro-Oeste e, por exemplo, o estado de Mato Grosso é o principal produtor nacional e até digo que é o principal produtor mundial, porque o Brasil hoje figura-se entre os maiores produtores e exportadores de soja. A pecuária bovina também, porque o Centro-Oeste hoje é o principal produtor, principalmente o estado de Mato Grosso é o que detém o maior número de cabeças bovinas no país, cerca de 70 milhões de cabeças. E a cana-de-açúcar, escolhemos a cana porque o Centro-Oeste hoje é a nova fronteira agrícola para a cana-de-açúcar. Então, até então, a cana ela se concentrava no estado de São Paulo, na região sudeste, mais precisamente no estado de São Paulo. Mas em razão da necessidade de expandir a produção, de ter um crescimento dessa produção e em razão da escassez de terras disponíveis no estado de São Paulo, a cana tem caminhado para esses estados limítrofes, que seriam então Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Então, hoje o Centro-Oeste é a nova fronteira agrícola da cana-de-açúcar. E o que te interessava estudar nesses 3 tipos de produção nessa região? O que você queria observar exatamente? Como que essas produções caminham nessa nova região, o que está acontecendo com essas produções ali? Por que a cana está indo para essa região? Como que a soja se comporta nessa região? Então, nós analisamos como que se dá o crescimento dessas produções. Então, nessa pesquisa, nós identificamos que no Centro-Oeste, essas produções crescem pela ocupação de novas áreas. Então, houve sim crescimento do rendimento ao longo dos anos, principalmente dos anos 70 para cá, com a expansão da fronteira agrícola, com os trabalhos da Embrapa, que desenvolveram novas cultivares, novas tecnologias de produção. Então, houve sim, ao longo dos anos, crescimento do rendimento dessas produções, sim. Também, sem esses trabalhos da Embrapa, por exemplo, não seria possível plantar soja no Centro-Oeste, que a soja é uma cultura de um clima, né, mais temperado. Então, nós analisamos essas produções ali. Sabe o que me chamou a atenção no teu trabalho? Que você coloca o desenvolvimento e a expansão recente. Isso. Essa chegada ao Centro-Oeste é algo de poucas décadas, é isso? Isso, dos anos 70 para cá, mais precisamente. Então, por isso que nós analisamos, escrevemos expansão recente. Então, os dados, os principais dados foram dos anos 90 para cá. Então, nós utilizamos dados dos censos agropecuários, da produção agrícola municipal dos anos 90 até os dias atuais. É lógico que em alguns momentos nós voltamos um pouco mais atrás e pegamos dados de 1985, do censo agropecuário, para analisar dados dos estabelecimentos agropecuários. Vivian, a tua primeira pergunta na tese é: a dinâmica do crescimento da agropecuária na região centro-oeste do país ainda mantém o padrão extensivo e itinerante de produção? Antes de te perguntar se mantém ainda, eu queria entender exatamente o que quer dizer extensivo e itinerante e como isso entra e a importância disso para essa análise. Então, como eu estava dizendo, dos anos 70 para cá, com os trabalhos de intensificação da produção de novas tecnologias, houve crescimento de rendimento. Mas é ainda a incorporação de novas áreas que predomina. Então, essa agropecuária, essas 3 produções que nós focamos no estudo, elas são itinerantes porque elas estão caminhando para novas áreas. Então, mas é itinerante no sentido de ocupar novas áreas e não como as análises de Celso Furtado dos anos anteriores, de que a produção caminhava para novas áreas porque explorava os recursos naturais e esgotava a capacidade dos solos, como acontecia antigamente.
Então, não é isso, é itinerante porque ela está caminhando, ocupando novas áreas. Por exemplo, a cana-de-açúcar já está saindo do estado de São Paulo, mas ela não deixou de ser produzida no estado de São Paulo. Mas com a necessidade de expandir a produção, de ter novas terras, ela está caminhando para essas novas áreas. Então, por isso que nós chamamos de itinerante, porque ela caminha para novas áreas. E extensivo porque você tem grandes áreas de produção. É extensivo nesse sentido de... São grandes áreas de produção. Por exemplo, a pecuária bovina, nós identificamos que no Brasil ainda é característica intrínseca dessa produção grandes áreas. Então, a pecuária ela ainda é produzida em grandes estabelecimentos, então isso predomina grandes áreas de produção e baixa taxa de lotação, que nós dizemos que é o número de cabeças por hectare. Então, o Brasil hoje ainda, principalmente no Centro-Oeste, no Mato Grosso, que é o principal estado produtor, nós temos menos de uma cabeça por hectare. Enquanto em outros países você tem mais de 2 cabeças, até 3 cabeças por hectare. Então, por isso que é extensivo, você tem uma produção em grandes áreas, estabelecimentos muito extensas áreas de produção. Ou seja, hoje essas produções não chegam ao lugar, esgotam a terra, abandonam o local e vão para o novo. Ela vai expandindo, mantém o lugar primeiro, passa para um segundo, para um terceiro e a área é cada vez maior, é isso? Isso, é. E quando você fala de ganho, é porque o rendimento vem não só na melhoria da produtividade, mas também na expansão da área. Ganha mais porque planta mais e não porque consegue produzir numa determinada área com custo menor, por exemplo, é isso? Eu digo o rendimento porque para crescer você está expandindo novas áreas, sendo que você poderia produzir talvez a mesma quantidade numa menor área. Por exemplo, a pecuária bovina, é possível sim aumentar o número de cabeças por hectare e você liberar áreas para as outras produções. Então, ainda predomina isso de você ocupar novas áreas, de crescer a produção pela incorporação de novas áreas. Por exemplo, nós fizemos um cálculo de contribuição de área e contribuição de rendimento, por exemplo, e no caso da cana-de-açúcar no estado de Goiás, que nós identificamos que é o principal estado produtor do Centro-Oeste, a área contribuiu com cerca de 80% com o crescimento da produção, enquanto que o rendimento foi de cerca de 18%, 19%. Então, vê que a área tem contribuído muito mais. Então, cada vez preciso novas áreas para expandir essa produção. Isso é ruim? É ruim no sentido de que nós observamos no Centro-Oeste que esse movimento de ocupação de novas áreas, quando a área contribui muito mais com o crescimento, tem causado alguns efeitos no sentido de substituição de culturas. Por exemplo, com aquela análise do efeito escala e efeito substituição que nós fizemos no trabalho, algumas produções perderam espaço. Por exemplo, o arroz e o feijão já não é mais produzido no Centro-Oeste. Você tem menores áreas de produção em favor das monoculturas dominantes, que é a soja e a cana-de-açúcar. Então, essas culturas estão ocupando áreas no Centro-Oeste, eliminando outras culturas da esfera de produção ou as empurrando para áreas mais ao norte. No caso da pecuária, por exemplo, muitas áreas no estado do Centro-Oeste, de Goiás principalmente, que eram de pecuária, acabaram se transformando em plantéis de cana-de-açúcar. E essa pecuária está deixando de ser produzida naquela região e caminhando para novas áreas, principalmente no estado do Pará, sobre a influência do bioma Amazônia. Então, as discussões acerca do desmatamento que nós vimos em algumas discussões sobre a questão do desmatamento, é porque essa dinâmica faz com que algumas produções deixam de ser produzidas naquela região e caminham para novas áreas. Então, tem essa questão envolvida ali, desmatamento, substituição de culturas e outros pontos que ainda nós não chegamos a discutir, mas, por exemplo, impactos na segurança alimentar daquela região, qual que é o impacto disso para os pequenos produtores da agricultura familiar, que estavam focados na produção de alimentos e com a chegada da monocultura tiveram que fazer uma mudança no sistema de produção. Então, o impacto econômico é um impacto social importante. Agora, para a economia da região de uma maneira mais ampla, sei lá, para o Estado, para o município, é bom ou também é prejudicial, assim como é ruim para a agricultura familiar, com menos possibilidade de emprego também, talvez pela questão do maquinário. Há prejuízo para o Estado de maneira geral
ou é só prejuízo social enquanto o Estado acaba lucrando mais e a produção brasileira cresce nessas características? Então, quando eu visitei esses estados, Mato Grosso do Sul e Goiás, o que eu verifiquei foi que a chegada dessas monoculturas trouxe crescimento econômico para os estados e principalmente para alguns municípios. No caso de municípios do estado de Goiás, por exemplo, Quirinópolis, que foi uma cidade que eu visitei, a chegada da cana-de-açúcar e da usina Boa Vista, por exemplo, na região, foi muito importante. E de acordo com os técnicos de governo e com alguns produtores, a chegada da cana foi a solução para o município, porque trouxe crescimento econômico, geração de empregos, e com a chegada dessas usinas e com a cana, por exemplo, alguns municípios tiveram crescimento extraordinário de arrecadação de impostos. Então, até no município de Quirinópolis, que eu conversei com pessoas do governo, me disseram, olha, a cana foi muito boa, eu pude construir creches, postos de saúde, foi a solução para nós aqui. Então, nós vimos que a chegada dessas produções tem trazido crescimento econômico, talvez o desenvolvimento social, né, tenha ficado um pouco mais, o crescimento econômico, a arrecadação de impostos tem sido muito importante para esses municípios e para esses estados. E nós percebemos que essa questão de ocupação de novas áreas, de substituição de culturas e alguns pontos relacionados ao desmatamento não tem sido muito a pauta de discussão. E se tem esse crescimento, esses benefícios imediatos para a cidade, por que, como você diz na tese, é preciso alterar o modelo de produção? A gente está vendo imediato, mas o que você, numa pesquisa aprofundada, consegue enxergar de prejuízo que pode estar se formando aí, Vivian? Porque é possível você intensificar a produção, principalmente na pecuária. É possível aumentar o número de cabeças bovinas por hectare em algumas regiões que têm o solo fértil, propícios a maiores taxas de lotação. Então, esse modelo extensivo e de ocupação de novas áreas, que muitas das quais chega a ser predatório no caso da pecuária, ele pode ser mudado com o manejo adequado do solo, com a genética animal, por exemplo, fazer uma rotação do pasto. E são poucos estabelecimentos agropecuários que se utilizam dessas medidas, de fazer uma rotação dos pastos para recuperar aquele solo, fazer uma integração lavoura e pecuária para reduzir a necessidade de ocupação de novas áreas. Então, é possível, sim, alterar esse padrão, para que a gente não cause danos ao meio ambiente, aos recursos e aos ecossistemas. Mas isso depende de um investimento financeiro muito grande, o que dificultaria a ação para os pequenos produtores? Isso. Nas entrevistas que eu fiz com pecuaristas e com alguns produtores, em relação à pecuária bovina, são apenas os pecuaristas bem capitalizados que têm condições de fazer o manejo adequado do solo, uma recuperação do pasto degradado, que chega aí em torno de R$ 1.500 por hectare. Então, o custo realmente é muito elevado. Então, são necessárias políticas públicas para incentivar essas mudanças, para fomentar um manejo adequado dessas áreas. Políticas públicas para isso, investimentos adequados para a produção pecuária. E política pública passa por qual esfera de poder? Município, Estado e governo Sim. federal ou mais concentrado em algum? Mais o governo federal, o governo estadual também. Financiamento através de bancos, é isso? Isso, é. A gente pensou bastante no social aqui, mas a questão ambiental, pelo menos para quem está distante dessa região, a imagem que chega é da soja avançando e derrubando árvore atrás de árvore, devastando a floresta. É um crescimento realmente preocupante e nesse ritmo acelerado e sem qualquer preocupação com a sustentabilidade da região, é isso? Então, pela pesquisa e pelo trabalho de campo, quando eu visitei esses estados, eu notei que não há uma preocupação em relação a essa questão ambiental. É lógico que existem estabelecimentos e produtores que têm essa visão, essa consciência ambiental, mas, no geral, não há tanta essa preocupação. E a tese ela não visou identificar qual foi a produção que desmatou, qual foi o produtor que desmatou, não foi isso, mas sim analisar a dinâmica, essa dinâmica de produção e essa expansão, quais são os efeitos para o meio ambiente, não apontar qual que é o culpado por isso, pelo desmatamento em algumas áreas ou não.
Mas nós vimos que nessa dinâmica expansiva, itinerante de ocupação de novas áreas, acaba sim ocorrendo alguns pontos de desmatamento, porque quando uma cultura é substituída, ela acaba saindo daquela região e vai buscar outras áreas. Então, nessa busca por novas áreas, pode acontecer um desmatamento. E como que acontece ali que nós observamos? Que tem tido uma substituição de produção. Por exemplo, áreas que eram destinadas para pecuária passaram a ser áreas de cana-de-açúcar. E essa pecuária, o que aconteceu com essa pecuária? Ou ela foi, o pecuarista, ou ele vendeu a terra para cana-de-açúcar, vendeu todo o gado para algum frigorífico ou para outro produtor, ou ele comprou uma outra área, uma região mais barata. No estado do Pará, por exemplo, você consegue terras a preços menores e transfere esse gado para lá. E nessa transferência, você tem retirada, por exemplo, a cana ocupando áreas de pasto, você tem a retirada daquela vegetação, retirada do pasto, para ocupação de outras culturas. Ou seja, às vezes não é um efeito direto de quem chega. Isso. Por exemplo, eu vou plantar cana em determinada região, eu coloco a minha cana ali, empurro o gado mais para diante, é esse gado que vai ter um efeito direto no meio ambiente, é isso? E também, como que é esse empurrar o gado? Como é que acontece tudo isso? É porque você tem a cana, por exemplo, em Goiás, chegou num momento que os pecuaristas estavam endividados, que foi o que eu notei durante as entrevistas. Então, esses pecuaristas acabaram arrendando as terras para cana-de-açúcar. Então, ou eles venderam um gado, ou eles compraram outras terras mais baratas. Então, é por isso que a gente diz que a cana empurrou o gado. Então, não é que chegou ali e realmente empurrou. Como que acontece se empurrar o gado? São estratégias de mercado. O que é mais lucrativo? Eu manter o gado ou eu arrendar essa terra para cana-de-açúcar ou passar a ser produtor de cana-de-açúcar, por exemplo? Então, aí, por exemplo, esse gado acaba partindo para outras áreas. E nesse partir para as outras áreas, pode acontecer de ter derrubada de vegetação e alguns pontos de desflorestamento. Mas existem as leis ambientais, a necessidade de ter reservas permanentes, e isso nota que há uma preservação dessas áreas, mas em alguns momentos houve sim desmatamento. Você citou que há um impacto positivo imediato, muitas vezes, com a chegada dessas produções, com a arrecadação de impostos, por exemplo. Porém, se a gente olhar para o mercado mundial, que consome a imensa maioria dessa produção, esses fatores ambientais são levados em conta na hora que o comprador lá fora vai escolher o produto ou não? Ou seja, uma atenção com o meio ambiente pode ter um resultado imediato de lucro ao conseguir vender ou não, ou ter um preço maior ou não, quando eu vendo lá para fora? Sim, porque, por exemplo, há compradores internacionais que já pedem selo de certificação, por exemplo, de origem da carne, que se for área desmatada, eles não compram essa produção, essa carne, ou principalmente a soja, se for áreas desmatadas ou áreas de biomas, áreas frágeis, não tem, existe sim esse empecilho. Não foi o foco da tese estudar, nós não entramos nessa questão das certificações, das medidas do mercado internacional. Mas há, sim, empecilhos nessa questão. Como que você fez a tua pesquisa, Vívia? Você concluiu em 4 anos, é isso? Você dividiu como? Enfim, teve um momento mais teórico, de análise histórica e momento de campo. Como que você se organizou para fazer tudo isso? O doutorado total foram 4 anos, eu iniciei em 2009, mas eu tive um período de disciplinas e depois, em cerca de 2 anos, eu trabalhei na pesquisa e nos primeiros meses eu foquei a análise mais teórica, então eu fiz uma revisão bibliográfica sobre a expansão da agropecuária no Centro-Oeste. Analisei esses dados de produção, dados da produção agrícola municipal, então os dados dos municípios, área de produção, a quantidade produzida. E utilizei os cálculos de contribuição diária, de rendimento, cálculo de efeito escala, efeito substituição, apontei alguns gráficos mostrando a evolução dessas produções, a evolução da ocupação de áreas. Então, isso levou cerca de 1 ano. E depois, na última fase, no último ano, eu foquei mais no trabalho de campo, identificando os principais municípios produtores e tentando identificar os municípios que seriam interessantes fazer uma visita,
os técnicos de governo e os produtores para serem entrevistados. E nessa parte a pesquisa encontrou muita dificuldade, porque foi muito difícil encontrar essas pessoas para fazer as entrevistas. Eu levei cerca de 2 anos para conseguir contatos e conversar com essas pessoas para poder agendar uma entrevista, por exemplo. E muitas vezes eu saí daqui, né, do estado de São Paulo, e fui até Mato Grosso e Goiás já com a visita agendada, e chegando lá a pessoa não estava. Então, realmente, essa foi uma dificuldade muito grande. Há uma resistência clara, pelo que você percebeu, em falar sobre isso? Sim, alguns produtores não quiseram participar da pesquisa, né, se recusaram a participar, talvez por outros motivos, né? Mas, realmente, a pesquisa encontrou essa dificuldade em conseguir encontrar as pessoas para as entrevistas, né, e ter a disponibilidade delas para participar da pesquisa. Para quem faz uma pesquisa de economia e vai a campo, é importante ir também até a área rural, olhar como é o pasto, a produção, ou você consegue só lendo e falando com as pessoas trazer e organizar tudo que você precisa? É diferente você fazer um trabalho de campo porque você vê o que acontece realmente naquela região. Então, por exemplo, no estado de Goiás, eu fiquei 1 semana lá no município de Quirinópolis, cerca de 1 semana. Então, eu não apenas conversei com produtores, mas eu conversei com as pessoas que moram na cidade. E pude ver, através delas, o que elas veem com essa chegada da cana-de-açúcar ali. O que realmente isso mudou para a região. Então, algumas delas disseram, olha, algumas me passaram uma certa tristeza, porque viam uma vegetação, uma mata bonita, e agora eles veem só cana-de-açúcar e gado. E eu fiz a viagem ali de carro mesmo, passando pela estrada, e vi essa região uma diferente. Cana-de-açúcar, é gado, então realmente é muito importante fazer esse trabalho de campo, ter o contato ali real de como funciona, conversar pessoalmente com os produtores. Isso foi muito importante e eu acredito que isso enriqueceu muito o trabalho. Ou seja, algumas percepções realmente, através dos livros, você não consegue. É preciso realmente testemunhar e ouvir muitas vezes algumas fontes que não são as principais no ponto de partida, mas como produtores, e ali você consegue angariar algumas questões que vão ter um impacto decisivo no teu trabalho, é isso? Não que não seja importante fazer a parte bibliográfica, a leitura, a busca de dados, é possível sim fazer uma boa pesquisa através de apenas uma revisão bibliográfica, estudando os dados. Mas o trabalho de campo e você viver e sentir como é que funciona aquela produção e aquela região, isso é importante, acaba enriquecendo a pesquisa. Então, na minha opinião, foi muito enriquecedor, não apenas eu ganhei no trabalho, mas pessoalmente também aprendi muita coisa com o trabalho, com esse trabalho de campo, visitando essas regiões, conversando com os produtores, diferentemente do que ficar apenas presa ali numa sala, de frente ao computador. Vivi, você tinha uma hipótese inicial lá no começo da pesquisa. Só para a gente relembrar exatamente qual era, e você comprovou, ela se confirmou exatamente do seu ponto de partida? Isso, a hipótese era de que a expansão da produção agropecuária no Centro-Oeste ainda ocorre pela incorporação de novas áreas. E durante esse trabalho, durante a pesquisa, nós identificamos realmente que existe o crescimento de rendimento, tem elevada produtividade, as produções, mas a incorporação de novas áreas ainda é o que predomina naquela região. A grande característica da região ainda é uma expansão em detrimento um pouco de um ganho de produtividade em áreas onde já são ocupadas, é isso? Pela incorporação de novas áreas. Então, o crescimento das produções ocorre pela incorporação de novas áreas, principalmente. Ocorre, sim, crescimento de rendimento, mas a incorporação de novas áreas ainda é o que predomina. E esse é um olhar para o futuro, porque, evidentemente, uma hora as áreas vão acabar. A gente vai chegar a um limite onde não vai ser mais possível a expansão, né? É um olhar para o futuro no sentido de que o que está acontecendo nessa região? Então, realmente, o Centro-Oeste vai se transformar num produtor de cana-de-açúcar, num produtor apenas de soja. E as outras produções de alimentos, como é que ficam essas produções?
E a questão dos biomas e a pecuária, ela está cedendo a sua área para a cana-de-açúcar e para onde essa pecuária está se deslocando. Durante o trabalho de campo, em conversa com alguns técnicos, eles me informaram que há espaços para a pecuária ser ocupada no Centro-Oeste, no estado de Mato Grosso. Mas existe uma outra corrente que diz que a pecuária está caminhando para áreas mais ao norte, para o estado do Pará, em áreas que têm o bioma Amazônia. Então, é esse olhar que nós temos que ter naquela região. Essa incorporação de novas áreas vai acontecer até que ponto? O que vai acontecer ali? As culturas vão sair, vamos intensificar a produção, aumentar a produtividade da pecuária, por exemplo, podemos aumentar o número de cabeças por hectare, ou vamos manter esse padrão extensivo de produção? Vívia, para finalizar, queria te perguntar como o seu trabalho contribui para a ciência brasileira, para as ciências econômicas, e especialmente o que você traz de contribuição com o seu doutorado para a área? Bom, durante toda essa pesquisa, eu vi que o ponto fundamental e que realmente eu aprendi muito foi essa nova dinâmica da produção agropecuária no Centro-Oeste e a chegada da cana-de-açúcar ali no Centro-Oeste. Então, essa mudança, essa substituição de culturas ali. E a questão ambiental, que eu foquei um pouco no meu trabalho, analisando os municípios, as áreas desmatadas desses municípios, que estão ali, que estão entre os maiores produtores de soja, de cana-de-açúcar, de pecuária bovina. E no trabalho também nós estudamos os conselhos municipais de meio ambiente, os zoneamentos econômicos e ecológicos dos estados e o que esses instrumentos de política pública podem fazer naquela região. Então, nós vimos ainda que alguns estados ainda não têm um zoneamento estadual e isso impacta um pouco no que esses estados têm em relação à organização territorial, à ocupação das áreas por essas culturas. Então, acredito que o trabalho contribuiu nessa forma de mostrar essa nova dinâmica da produção ali, essa dinâmica, né, na região, e apontando essas questões ambientais, que eu acredito que foi uma coisa nova que o trabalho apresentou, essas questões ambientais e esses instrumentos de política pública, como os conselhos municipais de meio ambiente e os zoneamentos econômicos e ecológicos. Muito obrigado, Vívia. Eu que agradeço.